Então, eu gostaria de saudar, né, essa audiência pública. Acho que é muito importante nós estarmos discutindo um projeto de tamanha relevância e que precisa ser embasado nas discussões científicas e principalmente no bem-estar das crianças e da população, preservando a saúde de todos, né? Então, em primeiro lugar, esse projeto ele coloca os pais contra os profissionais da educação. E, como sempre, essa estratégia, a estratégia de dividir para conquistar. E, nesse sentido, eu gostaria de repudiar a fala do vereador Cabo Sena, que ele, na sessão de discussão do projeto, ele falou que os professores não estão trabalhando porque estão com preguiça, porque não querem voltar ao trabalho. E isso é uma verdadeira mentira, porque os professores não estão trabalhando 5 vezes a mais do que no período normal de normalidade. Além do mais, nós temos que ressaltar a importância da vacina, não somente para profissionais da educação, mas para toda a sociedade. Nós só vamos ter condições de voltar, não é quando vacinar apenas os profissionais da educação, não. Mas quando nós tivermos cerca de 70% da população vacinada. Esse tem que ser um dos critérios para o retorno. Assim como também outro critério que é utilizado internacionalmente é a respeito da taxa de transmissão. Se a taxa de transmissão está alta, não tem condições nenhuma, nem de escola pública, nem de escola privada, voltar. E a gravidade disso tudo, de nós tentarmos fingir, através desse pensamento negacionista que muitos vereadores estão adotando, é fazer com que surjam cada vez mais variantes, que o nosso país se transforme em um laboratório de novas variantes do coronavírus, o que é algo extremamente grave. Cada vez mais estão vindo variantes mais avassaladoras contra a vida, contra a saúde, como esse exemplo aí que foi dado pela vereadora Ava, de uma criança que ficou na UTI. Nos países europeus, por exemplo, como é o caso da França, lá se faz testagem semanal dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores da educação, além da questão da taxa de transmissão. Esse projeto de lei, ele é tão anticientífico que ele, independente do grau de gravidade da pandemia, independente da taxa de transmissão, as escolas vão permanecer abertas, porque agora, segundo os vereadores, que apresentaram o vereador Ronilson e os outros que aprovaram, a educação se transformou em um serviço essencial. Chegaram ao ponto de falar que, comparar com a AIDS, como se as duas doenças tivessem a mesma forma de transmissão, como se fosse ter uma imunidade de rebanho, todo mundo pegando a pandemia, o que é algo extremamente falso. O vereador chegou ao ponto de falar que tinha conversado com pediatras. Mas cadê os documentos, os relatórios de pediatras, epidemiologistas, baseados em dados científicos, em análise de casos, igual o presidente aí das escolas, do sindicato das escolas particulares? Não apresentou dado nenhum de quantas crianças, de quantas pessoas, de quantas famílias, de quantos profissionais da educação foram acometidos pela Covid nesse período de funcionamento das instituições. Então, portanto, uma questão essencial que nós temos que discutir é a vacinação para todos. E não tem condições de nós termos o retorno se nós não tivermos esse retorno seguro de impedir que continue essa transmissão da forma que está. E sobre a recuperação das crianças, dos problemas e prejuízos que nós estamos tendo durante a pandemia, é inegável. O ensino remoto não substitui o ensino presencial, mas os professores estão sem trabalhar presencialmente, não é por um mero capricho, não é por um mero capricho, é a condição sanitária do país que impede que nós tenhamos aulas presenciais. Então, nesse sentido, nós estamos agora, nesse momento, tentando mitigar os problemas decorrentes da pandemia e
temos que discutir a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, qual o plano que nós vamos ter para recuperar no pós-pandemia. Agora, simplesmente querer negar a realidade, vamos voltar para as ruas, vamos voltar para as escolas, vamos voltar para... Professor Antônio, tempo, por favor. Se isso estivesse acontecendo, vai ser uma verdadeira tragédia dentro do nosso país, algo extremamente grave que nós temos que evitar. Por isso, o SINCED se coloca terminantemente contrário a esse projeto, pelo seu caráter, tanto científico, pelo seu caráter muito obrigado. De apenas interesses. Professor Antônio, gostaria que encerrasse, por favor. Pode abrir o microfone, professor Antônio, para ele encerrar. Alô? Estamos sem conexão, multou. Não, multou geral aqui, deu problema. Professor Antônio, encerra, por favor. Para você encerrar, acabou seu tempo, você pode encerrar agora. O som dele está saindo só no YouTube, só. Mas der tempo para você encerrar. Estou escutando aqui. Então, para encerrar aqui, é um crime voltar nesse momento agora. Se nós pensarmos em qualidade da educação, aí a discussão agora é tentar remediar o computador para os estudantes, tentar dar auxílio para os estudantes e não tentar forçar a voltar negando a realidade. Uma posição negacionista. Vacina para todos. Muito obrigado. Podemos voltar com vacina. Tem escola particular, tem escola... Nós estamos com um problema. Eu gostaria de perguntar aqui se... Sem imunização para o povo, e eu queria também endossar a fala do Antônio, do SINCED, de que para que haja um retorno com segurança, é necessário, antes de mais nada, imunização em massa de todo o povo, que essa taxa de transmissão esteja baixíssima ou zerada, no caso. Porque mesmo vacinados, mesmo os professores, os profissionais de educação vacinados, eles ainda podem contrair o vírus e levar para suas famílias, para os seus parentes, para os seus entes queridos. A vacina não protege 100%. E outra coisa, outro dado também, na França, para vocês terem uma ideia, um país de primeiro mundo, que é a França, com o retorno das aulas nesse início de ano, o número de crianças e adolescentes internados nos hospitais, vejam isso, internados, não foram nem questão de contaminação não, mas crianças e adolescentes que precisaram de internação por causa da Covid, aumentou 4 vezes, justamente no momento de retorno das aulas. Isso na França, que oferece condições de estrutura muito melhores que as escolas públicas brasileiras. Outra coisa que eu queria te alertar é que um dado que foi divulgado hoje, se eu não me engano, é que a incidência de Covid entre os professores da rede estadual de São Paulo foi 3 vezes maior do que toda a população adulta daquele estado. E isso em Manaus, no ano passado, com o retorno das aulas, em apenas 10 dias, 600 profissionais de educação já haviam testado positivo. Então, isso comprova, né, que não dá para retornar sem que haja uma imunização em massa para o povo e também para as famílias das crianças e, quando possível, para as crianças também, já que a gente viu em notícia do Popular que 13% das crianças testadas testaram positivo e elas estão ficando doentes, mesmo quando não desenvolvem os sintomas graves, elas têm sequelas, como a síndrome respiratória pediátrica. A gente não pode arriscar com a saúde das crianças, com a saúde das famílias, com a vida do povo trabalhador. E outra coisa que eu queria ressaltar para terminar já, são as estruturas das escolas e CIMEIs de Goiânia. Nesse tempo que as aulas ficaram paradas, não houve melhoria. O que aconteceu nesse tempo? De mudança, apenas a instalação de salas de containers. Salas de containers essas que têm janelas altas, que quando o sol está quente, né, quando está muito calor, elas aquecem, precisa que se ligue o ar-condicionado, e a gente sabe que o ar-condicionado, nesse período de Covid, aumenta a proliferação do vírus, e é justamente nessas salas que milhares de crianças vão ter que ficar o dia inteiro, quando essas aulas retornarem, sem condições sanitárias, sem condições de se proteger. Então é isso, e ressaltando mais uma vez que nesse momento é hora do poder público investir em auxílio digital para os professores e para as famílias. E só para terminar também, uma denúncia: a Prefeitura de Goiânia
Até então, antes desse último decreto, os trabalhadores da educação com mais de 60 anos administrativos podiam ficar em casa se resguardando da doença, mas com esse último decreto que saiu, essa garantia foi suspensa. Vários trabalhadores com mais de 60 anos estão tendo que ir para o serviço agora. Então, a gente vem repudiar isso, precisamos que volte, que isso seja revisto, né, pela prefeitura. Minha fala é essa, muito obrigado a todos.